No vídeo de hoje a gente vai fazer uma interação com os protótipos no Figma para criar um acordeon que ao clicar em um, você fecha outro, ao clicar em outro, você fecha um. Que é uma interação muito mais próxima do que acontece nos sites de verdade, né? E se você já curte esse tema, deixe seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Meu nome é Ericles e aqui a gente fala sobre design. O vídeo de hoje vai ser sobre Figma. E se você quer realmente aprender como é que faz esse negócio, abre o seu Figma aí também e faz o passo a passo comigo. Para fazer esse acordeon, a gente precisa de 3 elementos. Nesse caso aqui, tá? O título, que a gente chama de chavron, e o parágrafo. A ideia desse acordeon é simular o que seria um FAQ. Então a gente tem a pergunta, a resposta e o controlador que abre e fecha esse acordeon. Para organizar esses elementos, a gente vai usar uma combinação de altos layouts. Primeiro com o título e o chavron, com a tecla de atalho Shift A. Criamos o auto layout. Por que a gente faz isso? Para conseguir controlar espaçamentos, largura do card de maneira mais automática, vamos falar assim, tá? Então criamos o primeiro auto layout, vou criar o segundo com a mesma tecla e fazer uma configuração aqui que é muito importante. A primeira delas é que eu quero que o conteúdo desse auto layout ele se adapte à largura do container geral. Ericles, não entendi nada. É melhor mostrar do que falar, né? Eu quero que quando eu aumentar isso aqui, todo o conteúdo aumente e diminuir, a mesma coisa aconteça. E para fazer isso, eu vou apertar Enter, selecionando todos os filhos desse container aqui. Aqui na opção do lado direito, eu vou marcar como fio container. Então, já acontece esse controle por parte do container geral. E para esse caso aqui de cima, o que eu vou fazer? Ao invés de definir um espaçamento específico, eu vou colocar como auto, de automático. Se eu chegar, cliquei no container geral, Fixed, tamanho fixo, e coloco 400, a gente vê que o conteúdo interno já respeita a largura do container geral, certo? Aqui a gente pode fazer alguns ajustes, como por exemplo espaçamento para, sei lá, 24, eu acho que é interessante. Aqui eu posso colocar esse próprio texto como fio container e ao invés de usar alto para cá, eu colocar uma distância definida, como 24 também. E para fechar essa estética, a gente pode colocar ele com um padding, que é um espaçamento interno, e a cor branca pode ser assim, eu acho, né? Coloquei tudo 24, mas eu poderia colocar 32, nada impede, tá? É uma questão de qual fonte é, qual o seu tamanho, line height, etc e tal. Não necessariamente você precisa seguir esses valores aqui, mas faz o que é visualmente mais interessante. Esse aqui pode ser considerado o acordeon no seu estado descolapsado ou aberto, que a gente vai chamar aqui. Para conseguir fazer essa interação, a gente precisa do formato dele fechado, e isso tem diversas maneiras de fazer. Tem gente que simplesmente diminui essa largura da cópia, ocultando, né, com clip content, porque uma coisa que você precisa ter em mente é que a maneira como você vai fazer também esses acordeões vai ser a partir de como você quer animá-la no futuro. Como a gente aqui está focando no uso das variáveis, não vou fazer uma animação tão elaborada, vai ser instantânea, certo? Então aqui a gente pode fazer uma cópia em cima, só que sem o tal do parágrafo. Aqui a gente pode desfazer ele, colocar horizontal, centralizado, e aqui a mesma coisa, ó, fio container. Então a gente tem a versão dele fechada e a versão dele aberta de uma maneira bem mais simples aqui, tá? Vou selecionar esses dois elementos, vir aqui em cima e criar um componente set. Automaticamente ele transforma um elemento em componente, outro elemento em componente, só que ambos dentro do mesmo componente set como variações da mesma coisa. Que essa coisa eu vou chamar de acordeon mesmo. Eu vou transformar esse componente set em auto layout, só para a gente conseguir mudar o tamanho por aqui. Vamos deixar ele sem o preenchimento, sem arredondamento. Esse aqui é um esquema padrão que eu sigo só para ficar esteticamente mais apresentável, tá? E a gente pode nomear isso aqui de diversas maneiras. Para esse caso em específico, você pode usar true, que é verdadeiro, para o caso do fechado, e false para o caso do aberto. Ou o contrário, né? False para o caso do fechado e true para o aberto. Coisas que a gente pode fazer aqui que eu acho que já são interessantes é inverter esse negócio, colocar ele espelhado verticalmente, então Shift V para indicar que ele está aberto, e vou criar uma cópia já para dentro do meu slide aqui, que a gente pode deixar com uma cor mais escura, tipo 95, pode ser, né? Só para a gente conseguir ver ele em relação ao fundo, eu vou colocar o fundo branco, certo? Então vai ser assim. Vamos colocar 3 instâncias, tanto faz ser fechado ou ser aberto, mas você vai perceber uma coisa, pelo fato da gente ter utilizado aqui, ó, true e false, que são dois valores booleanos, eu vou falar sobre o que é isso mais na frente, a gente tem essa opção aqui pelo switch para ativar e desativar. Se você usasse on e off, daria na mesma coisa, tá? Vamos trabalhar só com esses 3 instâncias aqui. Shift A para criar o auto layout, Enter para colocar todos os filhos dele em fio container, ou seja, o container geral vai fazer o controle da largura disso aqui. 540 pode ser.
Centralizei com a tecla Alt H. E para fazer as interações, a gente precisa fazer uma coisa antes. Vou chegar aqui, ó, em Local Variables, ou seja, variáveis locais. Não confundir variável com variante. Variante está associada a um componente set, que são versões do mesmo componente, e a variável a gente pode entender mais simplificadamente como um valor, certo? Vou criar uma variável aqui de uma variável booleana, e a variável booleana ela tem uma característica única dela, que ela pode assumir dois valores: true, verdadeiro, e false, que é o falso. Ou você pode entender como ligado, desligado, mas são sempre esses dois valores que excluem o outro. Então, se tá ligado, não tá desligado. Se tá desligado, não tá ligado. Entendesse? A gente vai fazer o seguinte: a gente pode nomear isso aqui como item-1, que é a minha variável booleana item 1. Depois eu vou atribuir essa variável a um card específico. Vou criar uma outra variável. Eu poderia simplesmente copiar esse aqui com Shift Enter e chamar de item 2. Shift Enter para poder duplicar. A gente vai chamar isso aqui de item 3. Show de bola. Agora que a gente já criou essas variáveis, a gente precisa atribuir elas às nossas instâncias aqui, ó. Então vou chegar com Ctrl, clicar nesse moço aqui. E no lugar de ser on e off, eu vou clicar na opção de variável e atribuir o item 1 para ela. Mesma coisa para o de baixo, só que item 2. E assim sucessivamente. Tudo preparado agora para a gente criar as interações. Vamos fazer o seguinte, ó. Clica em Prototype. A gente vai começar pelo primeiro mesmo, é mais fácil. Clicar em mais interação. Quando você clicar, ou seja, aqui a gente está definindo gatilho, ou seja, o que eu faço para que determinada ação aconteça. On click, show de bola. A gente vem aqui onde está none e coloca uma condicional. E a condicional ela funciona de uma maneira bem simples, tá? Se algo, então fazer algo. Por exemplo, se eu chegar em casa 8 da noite, eu como uma janta com arroz e feijão. Caso contrário, ou seja, se eu chegar em outro horário que não seja esse, eu como pão com ovo, sei lá, um exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Se, o que acontece? Se o item 1, ele for igual a false, que é o que a gente definiu para fechado, alguma coisa vai acontecer. O que acontece? A gente vai pegar o set variable, ou seja, a gente vai configurar uma variável para item 1 true, certo? Porque tá aqui, ó, true. Explicando nos miúdos aqui o que a gente está fazendo. Se o item 1, que é esse card que a gente selecionou, ele tiver fechado, a gente marca com 2 iguais ali. E o false foi o que a gente definiu para fechado. O que vai acontecer? Eu vou mudar uma variável, que é a variável pertencente ao item 1 para true. Lembra que são dois valores, false e true? Aqui basicamente seria a mesma coisa se você colocasse isso aqui, ó. Interactions, none e change to, certo? Até o momento, essa aqui tem a mesma função. Só que, nesse caso específico aqui, a gente quer fazer o seguinte: quando clicar em um item de acordeon, ele feche os outros que estiverem abertos, ou o outro que estiver aberto. Se eu clico no item 1, ele vai fechar outro que está aberto, como por exemplo, o item 2 está aberto. Cliquei no 3, ele fecha o 2 e abre o 3. Eu reforço o clique no 3, que já está aberto, ele fecha esse item. Então é bem mais interessante, bem mais real com o que deveria acontecer nas interações programadas já, né? Então vamos voltar para cá. Essa aqui é a parte 1, a parte mais simples, tá? E se ele não tiver fechado, ou seja, ele tiver aberto, o que ele faz? A gente vai set variables, item 1 e fechar ele. Entende quando eu falo do booleano de ter dois valores? Então, se não tá false, vai estar true. Se não tá true, vai estar false. Passo 1 total disso aqui, tá? Vamos fechar. A gente pode copiar essas interações e mudar os valores para os outros, tá? Vou apertar Ctrl V para poder colar e só mudar. Onde está item 1 aqui, a gente muda para item 2. Onde está item 1, a gente muda para item 2 e faz o mesmo processo, tá? Clica aqui no cantinho, ele vai selecionar, Ctrl C para copiar. Clica no outro elemento, Ctrl V e a gente pode chegar aqui, ó, onde está item 2, item 3, onde está item 2, item 3 e assim sucessivamente. A gente pode apertar agora no Figma a tecla de atalho Shift barra de espaço para abrir uma miniatura do que seria o protótipo. O que vai acontecer? Eu clico em um, ele vai abrir. Se eu clico de novo, ele fecha. Se eu clico em um, ele abre. Clico de novo, ele fecha. Só que ainda não está aplicado o negócio de fechar os outros acordeons. Então o que a gente vai fazer para que isso aconteça é colocar uma outra linha na parte de condicional ali. Vamos voltar aqui nas interações e eu quero fazer o seguinte, tá? Beleza, se o item 1 tiver fechado, que é isso que ele está me dizendo aqui, ele vai abrir, certo? Só que eu quero uma outra coisa. A gente vai marcar aqui, ó, como ou. Aí tem a diferença entre o I
e ou. E quer dizer que as coisas vão acontecer simultaneamente, e ou quer dizer que a gente vai buscar uma coisa ou outra. Então a gente vai fazer assim, ó. Se o item 1 estiver fechado, ou o item 2, ou o item 3 igual, quer dizer estiverem abertos. True. Trocando em miúdos de novo, tá? Se o item 1 estiver fechado, ou o item 2 ou o item 3 estiverem abertos, ele vai abrir o item 1. Só que eu quero que feche os outros. Então o que eu vou fazer para isso? Clico no mais, set variable, item 2, false. Quer dizer que ele vai fechar. Vamos pro próximo, clica no mais. Clica no mais, set variable, e item 3 vai estar o quê? Fechado. Show de bola, é isso que a gente precisa, tá? Vamos repetir para os outros e depois fazer um teste geral? Pode ser interessante. Vamos clicar aqui. Item 2, se tiver fechado, ou o item 1 ou o item 3 igual. Ou você pode só clicar aqui, ó, equal to, igual a aberto. O que vai acontecer? A gente vai colocar aqui um set variable, pegar o item 1 e fechar, false. Vamos criar mais um aqui agora, set variable, clicar no item 3 e fechar. Eu acho que só com esses dois já é suficiente para a gente ver se está funcionando, tá? Shift espaço, a gente clicou nele, abriu, a gente tem que clicar de novo ele fechar. Se eu clicar agora com um aberto no 2, ele tem que fechar o primeiro. Vamos ver se vai dar certo? Eu acho que só disso aí mereceu like, né? E a mesma coisa tem que acontecer se eu clicar no 1. Cliquei no 1, olha o que aconteceu. Agora é só fazer essa configuração para o terceiro, que é esse aqui. Ou seja, trocando em miúdos novamente. Se o item 3 estiver fechado, ou o item 1 ou o item 2 estiverem abertos, é isso que eu estou escrevendo aqui, o que acontece? Eu quero que o item 1 ele feche, e eu quero que, vamos colocar aqui, e o item 2 ele feche também. É isso que está acontecendo. Vamos fechar, shift barra de espaço, cliquei, show, cliquei, fechou, cliquei, fechou, e assim sucessivamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal também, porque sempre aqui no canal estou trazendo conteúdo sobre design, ferramenta, etc. Meu nome é Ericles e até a próxima.